Nós vamos continuar falando então sobre da perseverança dos santos, parte 2. O primeiro parágrafo da confissão, eu vou ler novamente, diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas, com toda a certeza, hão de perseverar nesse estado até o fim, e serão eternamente salvos. Então, hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos passar mais rápido nos parágrafos, e vamos inclusive, eu estava pensando, a gente vai trabalhar depois com o capítulo já seguinte, que fala da certeza da salvação dos crentes, e nós vamos comparar essa relação. Por que podemos ter certeza? Por que podemos ter segurança? E todos podem ter essa segurança? Todos que estão em Cristo Jesus, todos que estão confiados nele, seguros em Cristo Jesus, pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. Inclusive esse tema, o nosso título do capítulo hoje 18, Perseverança dos Santos, 17, né? Agora me confundi. Isso, 17. Fica parecendo, pode ser interpretado como se fosse uma perseverança que o povo de Deus consegue, no sentido de que o próprio homem que consegue perseverar. E na realidade, essa perseverança procede porque nós estamos aonde? Nas mãos do Senhor. É Ele que nos tomou pelas mãos. Não é nós que demos a mão para Ele, nem é nós que seguramos a nossa salvação com as nossas forças. Mas Ele nos toma pelas mãos. Então a perseverança dos santos é porque de fato Deus, por meio da sua, nós até já estudamos, chegamos até aqui porque nós já estudamos todo um processo da teologia da salvação. Deus nos elegeu, o Filho nos remiu, nos justificou. Quem morreu na cruz do Calvário? Quem nasceu neste mundo e assumiu forma humana? Quem foi? A pessoa do Filho, Jesus Cristo. Ele nos redimiu. E quem aplicou a obra que foi realizada por Cristo na cruz do Calvário? O Espírito Santo. O Espírito Santo atua nas nossas vidas, fazendo que nós entendamos toda essa obra que Cristo realizou na cruz. É Ele que ilumina a nossa mente. Então nós temos um Deus trino que sustenta. É Ele que nos toma pelas mãos e nos faz perseverar. Nós já vimos também, nós vamos ver daqui a pouquinho, que essa condição de perseverança não quer dizer que não tenhamos tropeços. Nós vamos ver isso. Vamos ler então Filipenses capítulo 1, verso 6. Texto muito conhecido e maravilhoso. Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. Vamos ler a uma só voz? Filipenses 1, capítulo 1, verso 6. Vamos lá juntos? Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Aquele que começou a boa obra, ele não deixará a obra inacabada. O que seria o início dessa obra? A pessoa o quê? Ser o quê? Regenerada. Como é que era o nosso coração diante do Evangelho? Nosso coração era como? Indiferente. Indiferente. Mas o Senhor produziu em nós o quê? Ele produziu em nós quebrantamento, nos trouxe um coração de carne, nos deu sensibilidade à voz dele.
Não foi isso? Não é justamente isso que o profeta diz? Darei a vocês coração de carne e não de pedra. A relação é justamente porque agora essa obra que ele começou em nossas vidas é a partir do momento que nós de fato cremos que Cristo Jesus é Senhor das nossas vidas. E essa é uma dádiva do Senhor, não é? Na sua vida? Crer que Ele é Senhor da sua vida. Você tem pessoas que são tão boas perto de você, pessoas assim, né? Digamos assim, até melhores do que eu e você. E você fala assim, puxa vida, como é que essa pessoa não entendeu ainda que precisa se entregar a Jesus Cristo? Porque essa obra não é por méritos. Essa obra é uma obra o quê? Graciosa. E essa obra foi realizada em nós, ela começou através da ação do Espírito Santo, nos fazendo compreender que nós fomos amados, eleitos em Deus, que Deus preparou a pessoa do Filho para vir a esse mundo. Nós temos uma aliança com esse Deus que desejou uma aliança conosco. Ele desejou entrar em aliança, em relacionamento conosco. Então, amados irmãos, a nossa salvação, ela é uma obra que vem de Deus e continua sendo Deus que nos sustenta. Quem poderia se perder aqui se tivesse com você a segurança? Você já cuidou de alguma coisa que te entregaram? A pessoa hoje entrega o celular, né? Segura aqui meu celular. Aí se a gente fica assim, não, deixa eu guardar aqui, porque o celular não é meu, né? Mas vamos pegar uma coisa mais séria do que o celular. E o menino, já pegou ou recebeu algum menino de alguém, Camila? Pessoal, fica com esse menino aqui ó, até eu voltar. Misericórdia. Vamos botar um plástico bolha nesse menino, né? Que eu tenho que devolver ele inteiro para a mãe dele. E a gente já fica apavorado, não é? Porque nós somos capazes de falar assim, nossa, não percebi, ele sofreu um acidente. Agora imagine a nossa salvação se dependêssemos de nós, do nosso desempenho, da nossa condição de falar, não, mas como eu sou firme na fé. Você teria condição de perdê-la? Se dependesse de você? Sim ou não? Sim. Nós não cuidamos nem do nosso coração. Um dia a gente acorda bem animado, outro dia a gente está desanimado, capengando. Não é assim? Nós somos volúveis, nós somos influenciados e nós contamos com as misericórdias e a graça do Senhor. É por isso que a palavra do apóstolo Paulo é bem objetiva, segura. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até qual é o dia de Cristo Jesus? Hã? A volta? Tá certo? Sim, mas não pode ser hoje? Sem ele voltar, pode ser hoje? Olha, se eu fechar os olhos aqui na data depois do aniversário, vocês podem saber uma coisa, o pastor foi para o Senhor. O dia de Cristo Jesus chegou na minha vida, ué. Tem pessoas aqui que nós falamos domingo passado. Se o dia de Cristo Jesus vai chegar daqui 40 anos, nós não sabemos. Se ele vai retornar e vai buscar a sua igreja, nós vamos ver o céu se abrir, com toda a glória Jesus voltar, nós não sabemos que dia. Mas nós sabemos que ele tem sobre a vida daqueles que de fato ele chamou, daqueles que ele escolheu, segundo o seu querer, segundo a sua misericórdia. Esses hão de ser tocados, quebrantados, convertidos, se arrependerem dos seus pecados. Porque talvez alguns aqui de nós, eu acho que a grande maioria, sofra por decisões que de repente tomou já no passado. Nossa, não devia ter tomado essa decisão.
Graças a Deus que a maioria a gente não tem tantas consequências. Mas tantas coisas que a gente fala assim, nossa, eu me arrependo amargamente disso. Mas perceba que esses, digamos assim, percalços, não atrapalha o plano que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Não atrapalha, diz amém. Nos quebranta. Vamos pegar uma palavra mais forte. Nos quebra. Para que nós nos voltemos para quem? Para Ele. Que maravilhoso isso. Porque essa é a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Que Ele começou uma boa obra em nossas vidas. Por que nós podemos confiar que o Senhor, os nossos filhos são do Senhor? Porque nós temos a confiança nas Escrituras que o Senhor, é Ele que salva, é Ele que quebranta e pode se rebelar à vontade. Se o Senhor o chamou, se o Senhor o elegeu, se tem uma crente intercedendo por ele, a hora do Senhor trazê-lo vai acontecer. Porque não é pelos méritos dele, nem nós, eu repito. Muito bem, abre em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, verso 28. Olha o que a palavra do Senhor diz. 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Olha só a definição que a palavra do Senhor Jesus, as próprias palavras de Cristo Jesus nos dá. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos nas mãos do Senhor. Que maravilha, que privilégio, que dádiva. Porque se fosse para o seu desempenho, como é que seria a sua salvação? Hoje eu estou salvo. Fiz tudo certinho. Desagradei ao Senhor. Estou sem salvação. Estou totalmente a ver navios. Hã? Isso. Qual que é o problema desse pensamento? Esse tipo de pensamento de não ter segurança na salvação é uma pergunta retórica, né? É fácil a resposta, é óbvia a resposta. Ela enaltece, ela engrandece a cruz ou diminui a cruz? Diminui, que bom. Compreenderam? Porque a nossa salvação é por meio da obra de Cristo na cruz, amém? Então, se nós temos essa segurança, quando nós estamos confiados, olha, não é pelo meu desempenho que eu sou salvo. Porque pelo meu desempenho, quem tem aqui lembrança das notas de alguma matéria difícil? Difícil, não é fácil não. Matéria fácil você passava com tranquilidade. A difícil, como é que a gente fazia? Misericórdia. Ixi, misericórdia, irmão, se arrependa dos seus pecados, né? A primeira coisa que tem que ter é confissão. O irmão já está confessando aqui, tá vendo? Passava um aperto danado, não é assim? Não, para me atingir essa nota, eu vou ter que me esforçar muito. Eu me esforçava tanto em matemática, estudava. Chega lá, tirava na minha época, que era letra, né? C. Quando estava só C, ainda estava bom. C menos, né? Mas olha, era difícil matemática para mim, sempre foi, muito difícil. E eu me esforçava, mas não entrava na minha cabeça. Eu falei, não repetir de ano. Não vou contar lá em casa, tem um irmão meu que ele bombou umas 5 vezes no mesmo ano. Eu vou só dar uma dica, a turma boa é tudo palmeirense, ele é corintiano. Depois vocês conversam com ele, fala, eita, Rogério. Opa! Não é fácil você passar em matéria difícil.
Vamos colocar na régua, na média. Você conseguiria ser aprovado diante de Deus pelos seus méritos? Não. Isso tem que ficar bem claro na sua mente, para que não deixe no seu coração mais nenhuma fagulha de mérito para você. A palavra de Deus diz assim, que depois que nós fazemos tudo corretamente, nós somos servos o quê? Não, vou perguntar de novo. Você faz tudo certo, no melhor dia que você está agradando ao Senhor, você faz tudo certinho. E o que as Escrituras falam que nós somos? Servos inúteis. Porque qual que é a lógica do ser humano, da nossa sociedade? Quando você faz tudo certinho, fez tudo excelente, glória para quem? Para o homem. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus nos chama para reconhecê-lo como Ele é o autor da nossa salvação. E é Ele quem, inclusive, atua em nós. Porque quando nós temos um coração sensível, quebrantado, desejoso de agradá-lo, não é mérito nosso. É louvor e glória para Ele que tocou o nosso coração. Perceba isso. A doutrina reformada, amados irmãos, não é de João Calvino. Não é de Agostinho de Hipona. Não é do apóstolo Paulo. E aí a gente chegou num local sagrado. É de Deus. Não sobra espaço para a glória do homem. Que coisa mais linda. Então, por isso, nós podemos estar seguros. Nós temos implicações com isso. 1 Pedro 1,5, para nós lermos esses versículos aqui todos. Nós não podemos confundir uma coisa com a outra. Entenda bem o raciocínio. Isso é importante. As ovelhas eram surdas, sim ou não? Esse é o ponto de partida. Se nós não colocarmos surdez nas ovelhas, nós vamos colocar mérito em quem? Nas ovelhas. Elas eram surdas. E o pastor delas amou elas, cuidou, protegeu. E aí ele falou com elas. E aí os ouvidos daquelas ovelhas reconheceram a voz do seu pastor. Mas quem que deu a graça de ouvir? Quem foi? Deus, exatamente. Então, nós estamos na parte, nesse momento, de reconhecer que toda a glória da salvação não é do homem, é de Deus. A segunda parte, Luiz, nós vamos chegar daqui a pouco, que é responder. Não é uma... É muito fácil a comparação. Não é bode, é ovelha. Por que o bode faz? Uma das características de um bode, tem uma turma que faz vídeo hoje nas redes sociais. O bode vem, eles batem a mão na cabeça e pula por cima. Vocês já viram? Nunca viram? Coisa mais comum hoje. As redes sociais aproximou essas coisas que a gente quase não vê no sítio, na fazenda, não tem costume. Mas o bicho é teimoso, ele passa reto, mas volta e vem de cabeçada novamente. É o instinto dele, não é isso? Você já viu ovelha fazer isso? É interessante, porque é na natureza daquele animal. A natureza do homem, ela é boa? Senão eu vou ter que voltar lá para o capítulo 1. Começa toda a confissão. A natureza do homem é ruim. Ele é indiferente a Deus, ele não quer ouvir. A palavra de Deus diz um texto bíblico que ele tirou a surdez do nosso coração. Então nós ouvimos a voz dele e por isso que nós respondemos. Mas então, irmão Luiz, essa segunda parte nós vamos chegar, que é justamente responder. Mas no primeiro momento, nenhuma glória é do... É isso que nós não podemos confundir. Porque essa parte, ela é fundamental para nós compreendermos que a nossa salvação começa em Deus e não no mérito do homem, na capacidade do homem.
Percebe isso? E aí, quando nós vamos depois responder, é porque nós, de fato, fomos alcançados por Deus. Tem alguns que são hipócritas, que dizem assim, não, eu sou presbiteriano há 40 anos. Aí você vai ver a vida dele, ele tem uma vida de aparência aqui. Mas nem a família dele aguenta ele, porque ele não é crente. Ele não ouviu a voz do Senhor. Ele se passa por ovelha, mas ele não tem o chamado verdadeiro do Senhor. Irmãos, nós estamos falando sobre um assunto muito importante. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Só tem duas opções. Não tem um terceiro, eu sou simpatizante. Ou nós somos, ou nós não somos. O chamado é para quantos? Para todos. Mas a pessoa precisa ouvir a voz do Senhor que chama. Essa voz é dele, mas nós confiamos que nós caminhamos, porque ele também nos sustenta. Muito bem, vamos voltar então. 1 de Pedro 5, 1:5. Quem pode ler, por favor, rapidamente? Aqui, volta só novamente. Perceba um detalhe lá, ó. Nós temos que responder com obras, sim ou não? Está errado ou não? Não. Você foi chamado por Cristo Jesus. A não ser que você seja igual quem? Que a gente comparou domingo passado. Quem que não vai ter tempo para produzir nada? Hã? Qual o exemplo bíblico que não teve tempo para mostrar mais para ninguém que ele era realmente convertido? Ladrão da cruz. A não ser que você queira ser chamado hoje, você não precisa produzir nada. Que você foi salvo e já foi para o Senhor. Mas quem foi chamado pelo Senhor e ouviu a voz do Senhor, a vida dele, qual que foi o capítulo anterior que nós estudamos? As boas obras. As boas obras não são fazer cesta básica e doar. Isso qualquer um pode fazer, pode fazer. As boas obras é cumprir o quê? A palavra do Senhor. É ouvir a palavra dele, é ouvir a sua voz. E aqui tem doação para quem precisa? Tem aqui ou não tem? Tem. Tem atos de misericórdia com quem nem merecia? Tem ou não tem? Tem. É ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Isso é boas obras diante dos olhos de Deus. É cumprir a palavra que ele deixou para nós cumprirmos. Amém? Mas perceba, quem nos sustenta? Quem que nos sustenta no percurso da manifestação desse testemunho de boas obras? Quem nos sustenta? Através do quê? Leia o texto comigo. Através do quê? Mediante, olha lá, são guardados pelo... Quem guarda você para ir para o céu é o próprio Deus que diz, você é meu, eu não vou deixá-lo se extraviar. Eu não vou deixá-lo se perder. Quem já viu algumas situações na vida que hoje você faz uma retrospectiva, está no... Passa ainda isso? Graças a Deus nós tínhamos mais televisão. Era só um programa e a mesma coisa, né? Faz uma retrospectiva da sua vida dos últimos 20 anos. Não teve alguns laços que era para você ficar preso ali, nunca mais escapar? Arrebentar com a sua vida? Algumas coisas assim, talvez você diria assim, nossa, se eu tivesse feito essa escolha, eu tinha feito uma escolha de morte. Eu tenho para mim que muitos aqui têm essa resposta. Nossa, foi um grande livramento de Deus. Quem que não permitiu? O poder de... Mas eu não tinha ainda a salvação, como consciência que eu era salvo. Mas Deus já estava te trazendo para Ele. Que lindo isso, né? Paulo, meu irmão, você chamou? Paulo, não? Então perceba que quem nos sustenta, olha lá, nós somos guardados pelo poder de Deus. A fé tem importância? Claro, olha lá, mediante a fé. Ele que nos sustenta e ele que também nos dá a fé para nós continuarmos crendo. Porque tem muitas pessoas que acham assim, não, ele conseguiu perseverar até o fim porque ele tinha muita fé. Não é assim que as pessoas dizem aí fora? Quando você ouve essa frase,
fica parecendo de quem que é o mérito. Eu repito essa pergunta para você entender bem claramente do que nós estamos falando. De quem é o mérito? Do homem. Do homem. Nós devemos responder, pela fé que Deus me deu. Exato, perceba isso. Nós somos diferentes no Brasil aí, viu? A teologia no Brasil afora é assim, o mérito é seu. Não, porque você crê demais, né? Você tem uma fé muito diferente. Não é assim que as pessoas falam aí fora? A doutrina reformada, bíblica, centrada em Romanos 8, toda a glória é de Deus. Ele não divide com ninguém. Aí você fala assim, mas ele é uma pessoa de fé. Nós não discordamos, amém. Ele é uma pessoa que é piedosa, louvado seja Deus. A pessoa pode ser reconhecida, mas se ela for um crente fiel, ela vai dizer toda a honra e glória a Deus. Perceba isso. Perceba que essa é uma relação de apontamento para Deus e não para o nosso desempenho. E isso é maravilhoso. Caminhando. Vamos para o capítulo 2 aqui. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedendo do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Muito bem. Então vamos lá para 2 Timóteo 2,19. Perceba que uma coisa não está desassociada à outra. Nós não negamos o testemunho. Eu repito essa palavra novamente, as boas obras. Boas obras é você vir hoje para o culto à noite e falar assim, Senhor, eu estou vindo aqui porque eu te amo. Eu vim aqui, Senhor, para te adorar porque o Senhor é Deus na minha vida. É colocar o Senhor acima de todas as coisas. As boas obras das Escrituras é nós cumprir, eu repito, a palavra do Senhor. Notem que o versículo diz assim, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E os que lhe pertencem hoje, nesse momento, tem gente que está lá pedalando de manhã, não está nem querendo saber de Deus. Tem ou não tem? A gente não pode confundir o processo. Tem uns que ainda estão lá fora. Inclusive tem alguns que estão em alguma religião estranha, perdidos lá. Tem ou não tem? Tem. Deus pode utilizar, inclusive, essa religião ruim que ele está, essa prática que ele está, para trazê-lo para a presença de Deus verdadeiramente. Pode ou não pode? Pode. Mas nós não podemos limitar quem são os eleitos do Senhor. Porque esses que Deus chama, Deus pode chamar de onde tiver. Mas quando eles vêm, eles precisam produzir o quê? Arrependimento dos seus pecados. E os que ficaram aqui na igreja a vida toda, mas ainda não tinha quebrantamento. E agora tem. O que tem que produzir? O Espírito Santo? O quê? Arrependimento. Não há ovelha de Cristo que ouviu a voz de Cristo sem verdadeiro arrependimento. Esse é um ponto importante que muitos confundem, acham assim, não, mas então se a perseverança está em Deus, eu posso fazer o que for, eu posso sair da igreja, posso viver o mundo devasso lá fora, eu estou salvo, já está resolvido. É assim a mentalidade de um filho e de uma filha que foi amada por Deus? Esse possivelmente não entendeu o amor que experimentou vindo de Deus, ou não experimentou. Alguns pastores reformados têm pregado isso e eu concordo plenamente. Nós vivemos hoje um tempo que na própria igreja há um grande número de pessoas não convertidas a Cristo Jesus. Elas não têm amor e apreço pela palavra.
Ela não tem dor, peso, fala assim, nossa, eu passei a semana toda, eu não parei um pouquinho para orar, eu não tirei um tempinho para ler as Escrituras, e não pesa para ela. Ela passa a semana assim como se fosse, mais uma qualquer. Eu sempre digo essa frase, pode ser, e até creio, que se frequenta esse ambiente, pode ser, seja um eleito, seja uma eleita do Senhor. Sim ou não? Pode. Mas ela precisa do que ainda? Arrependimento, conversão genuína. Conversão genuína. E se não houver isso, e se o Senhor Jesus voltar amanhã, quer dizer que ela não era ovelha. Naquele dia muitos dirão, mas eu preguei em teu nome. Ué, está falando de quem? De pastor, de líderes. E o Senhor vai dizer, eu não os conheço. Então não é simples dizer assim, não, então posso ficar de qualquer jeito. Não tem como você ficar de qualquer jeito. Quando nós somos impactados pelo amor de Deus, nós nunca permanecemos os mesmos. Nós somos transformados pelo amor de Deus. Caminhando. Jeremias 31:3, vamos lá. Olha só a definição do que é alguém que é alcançado por Deus pela sua aliança. Ele é forçado a agora produzir uma vida que ama a Deus? É esse tipo de cristão que as Escrituras estão dizendo, não, se você confiar no Senhor, você vai perseverar até o fim. Fala assim, não, que coisa, domingo tem que ir na igreja. Não, tem que ler a Bíblia. É um peso para essa pessoa? Por que não? Porque ele foi amado. Você já foi constrangido com alguém com muito amor? Você já foi constrangido com amor quando você não merecia? E você fala, não, mas agora eu recebi tanto amor, como é que eu faço? Nunca me esqueço Aí eu já passei aperto na escola também, fiquei de recuperação. E aí eu recebi a seguinte informação, se você passar de ano, tem uma bicicleta esperando. Eu era um bom aluno, mas matemática me pegava, né? E eu tinha a prova na segunda-feira. E eu estava triste, porque eu falei assim, nossa, a chance de eu também não passar é grande. Mas no domingo, eu nunca vou me esquecer, no domingo eu já recebi o presente. Exatamente, aquilo que era um presente virou um peso. Porque eu falei assim, e agora? Eu fui amado. Colar eu não sou bom. Eu vou aí que eu vou me estrepar mesmo, né? Você já pensou? Eu sempre pensei assim, é graça de Deus. Se eu for um rebelde, vai ser pior ainda a coça lá em casa. É melhor assumir que eu sou fraco mesmo, que pelo menos vai ser com a misericórdia. E naquele dia eu percebi a responsabilidade e o amor nos constrange. Eu queria passar de ano não somente pela bicicleta, mas para corresponder à expectativa daquele que disse, está aqui, eu te amo, eu desejo que você passe, mas se você não passar, já está aqui. Eu falei, mas agora eu tenho que passar por questão de amor mesmo. Agora, uma simples ilustração dessa, será que não faz você refletir? Nossa, olha lá o versículo novamente. O Senhor nos amou. Como é que nós ficaremos na mesma condição de indiferentes, preguiçosos, diante desse amor tão maravilhoso para conosco? Não tem como. A não ser que você seja um filho, o quê ainda? Rebelde. Mas como ele curou a nossa rebeldia com tanto amor, outra história bonita, já contei aqui várias vezes. O menino adotado, já contei, né? Já lá, Nath lembra. Mas é bom que aí, Nath, é só uns que lembram, viu? O menino foi adotado pela primeira vez, aprontou, e a mãe fez o quê? Devolveu. Custou demais, não quero. Como se fosse uma blusa. Não serviu. A segunda pegou, o menino também não era, né? Corintiano, flamenguista, só pode. Aprontou todas. O
que o segundo pai e a mãe fizeram? Devolveram. No terceiro, o menino já foi falando assim: eu vou botar fogo hoje no primeiro dia. Vou bater o recorde, para voltar rápido, não quero perder tempo. Ele fez de tudo. A hora que os pais adotivos chegaram em casa e viram, a mãe sentou ele do lado, senta aqui, e disse o que para ele? Independente do que você faça, você continuará sendo meu filho, porque eu decidi te amar. O menino caiu em lágrimas. E ele disse: puxa, nunca fui amado. Nunca teve uma palavra de amor que não tinha desempenho associado, mas sim uma decisão de amá-lo. Assim não é conosco, irmãos. Deus decidiu nos amar, e por tudo que nós produzimos, nós podemos fazer agora, Ele vai nos abandonar, mas Ele continuou nos amando e nos trazendo para Ele. Hoje você tem discernimento, hoje o seu coração está aberto. Como é que nós devemos viver? Para glória dEle. Isso é um crente verdadeiro em Cristo Jesus. Esse não é aquele que banaliza a obra que Ele realizou por nós, mas o reconhece, porque Ele foi tão misericordioso para conosco. Muito bem, vamos adiantar aqui e vamos para o próximo capítulo, porque eu quero terminar aqui hoje. Ah, tá, a gente já vai passar para o outro. Então, deixa eu pegar mais uma referência. Eu pulei. É o 3 agora, né? Isso. Olha lá que interessante. Eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção. Tem corrupção em você aí ainda? Tem ou não? Tem. A gente ama o Senhor Jesus? Acima de tudo? Sim. Mas ainda o nosso coração é corrupto. A gente é falho, ainda a natureza do pecado ainda está em nós. Olha lá. Pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação. Eu pergunto para os irmãos, quais meios de preservação nós temos para continuarmos firmes na presença de Deus? Muito bem. Ele não só colava, mas agora ele ora. É isso. Ele não só colava, agora ele ora. O Senhor me perdoe porque eu colei muito, né? Deu muito trabalho para a Sirlene. Ele ora. Qual mais meio de preservação dos filhos de Deus na presença dele? Não, vamos pensar nos meios de graça. Oração, palavra. Isso não é algo subjetivo. Por exemplo, o Gabriel está com quebrantamento hoje. Como é que eu vou enxergar isso? Você tem algo bem específico para você utilizar. Quem já leu essa semana a Bíblia sem vontade? É só eu. Você vai todos os dias assim, nossa, mas que paixão que eu estou hoje para ler o texto bíblico. É assim? Ou você fala, nossa, que vontade de continuar vendo a série. Sai para lá. Não é assim? No primeiro momento, uma atração avassaladora, é assim? Não é. Não é. Mas nós temos as Escrituras justamente como um meio que Deus deixou para confrontar nosso coração. A oração, você vai orar com paixão muitas vezes, com aquela vontade, você vai? E quantas vezes nós oramos sem vontade e Deus nos fortalece e renova? Eu até brinco que depois que você passa os 5 minutos, os primeiros 5 minutos é a prova maior de desistência de oração. Você fala, nossa, não consigo orar, não tem nem para falar, estou cansado, preguiça, tenho que dormir, pensando nas contas. Aí você passa os 5 minutos. Aí você fala, olha, não é que eu estou começando a aprender a desfrutar da presença de Deus? Isso é um progresso na vida espiritual do crente.
E isso é objetivo, não é algo assim, digamos, subjetivo. A oração, a prática, a leitura bíblica. Participarmos hoje à noite. Tem um meio de graça hoje à noite? Tem. Participarmos daquilo que poucas coisas Jesus deixou visíveis. Poucas coisas nós temos visíveis na fé cristã. Nós temos as Escrituras. E outro meio visível, participarmos do cálice do pão. Foi o Senhor que deixou. Então, quando nós pegamos aquele pãozinho, aquele cálice, não é apenas um pãozinho, um cálice. É um meio de graça. É um meio do Senhor nos fortalecer, nos chamar para a consagração. E dizermos, Senhor, eu quero ter mais um mês na presença do Senhor, fortalecido. Então, tem horas que nós titubeamos, paramos de orar, enfraquecemos na leitura bíblica, e o que acontece quando a gente pratica essas coisas? Estamos mais propensos a pecar. Olha lá, o texto da confissão é muito claro. Podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. E incorrem assim no desagrado de Deus. Entristecem o Santo Espírito. O Espírito Santo vai embora dele? Aqui é um ponto também que é muito famoso no Brasil. O Espírito Santo, quando está na vida de alguém, ele jamais deixará. Mas nós podemos, como Davi disse, fazer o que com o Espírito Santo? Apagá-lo, entristecê-lo. Você já ficou confrontado diante do seu pecado com a ação do Espírito Santo? Você começa a ficar numa angústia, você começa a ficar assim. Eu até sempre digo isso, que não crente também sofre de angústia do pecado. Só que ele não sabe a quem recorrer. Ele não conhece a ação de Cristo Jesus na cruz. Ele não conhece confissão. Mas nós, quando tropeçamos, nós percebemos o Senhor nos chamando para o arrependimento e para a confissão. Olha lá o que a palavra da confissão diz, o texto. De algum modo venham a ser privados das suas graças e conforto. Isso aqui é outra coisa importante. É muito comum isso. O crente começa a virar um limão azedo. Cuidado. Você ficar um limãozinho 1 hora, 2 horas do dia, né? Quem que não fica? Mas você atravessa 24 horas um limão, 2 dias, no terceiro ninguém está dando conta de ficar perto de você, nem de mim. Tá alimentado, dormiu bem e não está bem. Por quê? Porque para o ímpio lá fora, eles abafam o pecado. Para a gente escolhida do Senhor, o pecado começa a produzir angústias. E o pior é que se o crente, o eleito, deseja permanecer e não quer voltar, quer abafar a voz do Senhor, a coisa fica boa ou ruim para ele? Por um tempo ele tenta ainda se entorpecer pelo pecado. Mas ele vai chegando um momento da fase da vida dele que ele não aguenta mais, que ele sabe que quem está chamando ele é Deus ao quê? Ao arrependimento. Que coisa mais extraordinária a ação de Deus na vida de crente. Tem pessoas que começam a viver num pecado sem confissão, sem abandono, e vai esfriando, vai murchando igual o maracujá. Começa a não ter mais alegria de estar na presença de Deus. Começa a não ter mais alegria de vir à igreja. Não tem mais alegria de falar a palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado vai anestesiando. E olha que coisa. Aqui não está dizendo que o pecado vai destruí-lo, mas o pecado abate a pessoa. Davi ficou qual ponto que ele achou que ele estava com o quê? O que ele achou que ele tinha, Rogério, nos seus ossos? Qual é o nome da doença? Só pode, também penso.
Ele falou assim, olha, eu estou com uma osteoporose, porque eu estou sentindo os meus ossos. Olha aqui, irmãos, presta atenção nisso que eu estou dizendo. Ele sentiu uma angústia que parecia que os seus ossos estavam sendo corroídos. Coisa terrível é nós tomarmos o caminho do pecado. Porque nós que temos agora o discernimento do Senhor, não teremos paz. E Davi, enquanto não o quê? Confessou os seus pecados e abandonou, ele não encontrou paz. Pode perceber que maridos ruins, os maridos sempre levam a culpa, né? Maridos e esposas ruins no casamento. A primeira coisa que muito provavelmente está ausente é uma vida de quebrantamento diante de Deus. Sem oração, sem leitura da palavra. Ah, mas ela é eleita, ela é presbiteriana. E daí? Se não houver, durante a caminhada, quebrantamento diante da palavra, da oração, só o título vai fazer de mim um aborrecido. O Senhor nos chama. Quando a gente perceber aquelas mazelas no nosso coração, como você começa a ficar assim, você conhece como é que você fica? Você fica meio assim. Só o Senhor está me chamando para me apresentar diante dEle. Quem percebe que pelo poder do Espírito Santo consegue ser uma esposa, um esposo, um pai, um filho melhor? Eu percebo claramente. Porque a gente fica muito mais desejoso por meio da oração e da palavra. Muito bem, mas olha só, não é para destruição. Porque aqueles que são do Senhor, olha lá, de algum modo vêm a ser privados das ações, ou melhor, das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam a outros e atrai sobre si juízos. Tem diferença em ser juízo eterno e temporais? E muita. Na vida do eleito, que de fato foi convertido, ou aquele que o Senhor chamou, o juízo é temporal, vai trazer um peso muito grande para a pessoa o quê? Se arrepender e se voltar para o Senhor. Quem quer que colher muitas consequências dos seus pecados? Vocês estão atentos, hein? Vocês estão atentos, hein? Porque nós eleitos do Senhor, eu não quero mais perder um dia da minha vida que não seja no centro da vontade de Deus. O pecado hoje é um tropeço. O pecado, o erro que nós cometemos é porque a gente pensou uma coisa e falou, nossa, eu fui, mas eu me arrependo disso. Não é mais uma maneira de viver. Então é assim, que é perseverante, porque o Senhor nos traz. Vamos ler Salmo 51, olha lá o salmista. Salmo 51, 14, rapidamente. Davi foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Quando você vê os pecados de Davi, não, isso não merece não. Não é assim? Mas olha só a oração dele. Direto. Ele é frontal aos seus pecados. Senhor, perdoe pelos meus crimes de sangue. Eu fui um louco. Deus da minha salvação. Percebe que essa é uma prática, irmãos, que pessoas que podem por um tempo ser enganadas pelo pecado, necessitam ser tocadas por Deus para que possam voltar para a presença de Deus. Deus não vai levar ninguém para o céu com alguém dizendo assim, não, mas o pecado estava bom demais. Todos que o Senhor leva, todos que o Senhor vai chamar, todos que o Senhor vai buscar, é aqueles que disseram, eu fui frustrado com o pecado. Achei que estava tão bom, mas depois eu colhi uma consequência, uma angústia, uma tristeza. Não posso escolher outro caminho, a não ser a doçura da presença do meu Salvador. Eu quero adentrar, pega no sua, quem está com a confissão aí, ó. A gente pode, só para a gente ler a introdução e terminarmos hoje. É o 18. Da certeza da salvação, ou melhor, da certeza da graça e da salvação.
Olha que interessante esse parágrafo. Ô Rafa, pode deixar sem a projeção. Vou ter que usar para domingo que vem. Deu certo o que você fez? Não, então deixa para domingo que vem. Olha só um ponto importante. Olha lá. Acharam o parágrafo? Se vocês estão sem o parágrafo, é porque eu vou então ler para vocês. Quem tem a confissão aí em mãos, diz assim. O título é Da certeza da graça e da salvação. Ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se vãmente com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá. Perceba o parágrafo aqui, Luiz. Esse aqui é um ponto importante para aqueles que criticam a nossa doutrina. Porque eles pensam assim, não, mas então é fácil ser presbiteriano, né? Vocês falam que uma vez que estão salvos, salvo para sempre. Depende do que você está falando. Se quer dizer que é viver de qualquer jeito, você está equivocado. Só os hipócritas, só aqueles que não possuem de fato a salvação. Porque aqueles que entenderam que Cristo deu a salvação é méritos de Cristo, e você respondeu porque Ele abriu seus ouvidos, seu coração. Eu repito, você respondeu com desejo de amá-lo. Mas e o hipócrita? O hipócrita não, ele diz assim, não, Deus já me salvou, então eu posso viver de qualquer maneira, dissolutamente. Se Ele me chamou, uma hora Ele vai me quebrantar. A confissão trata sobre isso. Esse é uma pessoa hipócrita, não regenerada, que se protege ou tenta ser protegido em vã esperança. Diz assim o texto da confissão. Contudo, os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele com toda boa consciência, podem nesta vida certificar-se certificarem-se de acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, esperança que jamais os envergonhará. Olha que lindo isso. Domingo eu falei sobre um tema, como é que nós devemos viver a vida, uma vida corandel. Muito mesmo, muito bonito isso. Quem não tem regeneração verdadeira, quem não compreendeu a obra maravilhosa de Cristo na cruz, não vive uma vida corandel. Não vive uma vida diante dos olhos de Deus. Ele está louquinho para sair daqui, aqui não, né? Da igreja, para falar assim, agora ninguém me está vendo. Agora ninguém me vê. E ele faz tudo o que dá na telha. Porque ele não tem uma vida diante de Deus. Ele acha que ele ainda é, digamos, livre para fazer o que quer. Aquele que vive uma vida corandel, ele sabe que ele está aqui, e Deus está com os olhos sobre ele. Ele sai daqui e vai jantar, almoçar com a família. Ele sabe que Deus está com os olhos sobre ele. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. E quando ele tropeça, ele diz, Senhor, ainda bem que o Senhor não desiste de mim. Percebe a segurança da salvação que nós temos em Cristo Jesus? Não é pelo nosso desempenho, mas a nossa conduta testifica, Luiz, que nós somos dele. Então uma coisa não está desassociada à outra. É que a glória é dele, mas a nossa conduta deve ser de modo que tenhamos ele, com todo zelo e amor, porque ele está olhando para nós. Amém?